Olá galera, vamos ver mais uma aulinha para a gente fechar o conteúdo. Esta aula nós vamos chamar de aula 7. Ao final dela também terá atividade avaliativa. Ideologia e justiça. O problema da justificação do poder. O projeto logocêntrico. O que é o projeto logocêntrico? O projeto logocêntrico é o projeto da razão humana, que vai dar no iluminismo, no desejo do homem ter liberdade, igualdade, fraternidade. Este é o projeto logocêntrico e o projeto da razão humana. O projeto logocêntrico é responsável pelo pensamento da ciência moderna. Agora vai ser chamado a gerar um conhecimento das leis que fundamentam o direito e, com este, as formas do poder civil, sobretudo do poder do Estado. Então, o projeto logocêntrico agora vai definir o que é ideologia e o campo da justiça, tá? Este corpo de dogmas de justiça que deveria ser obedecido por todos em benefício da ordem social é o que chamamos de ideologia. Então, o que é ideologia? Ideologia nasce como um corpo normativo, um conjunto de regras. E com o passar do tempo, a palavra ideologia ela tomou um cunho também totalmente pejorativo, que a gente vai ver em seguida. A criação do termo. O termo foi criado, o termo ideologia, ele foi criado basicamente no contexto da Revolução Francesa. Tá? Tinha um pensador chamado Antônio de Tracy, que era chamado os enciclopedistas, né? Os iluministas na França, eles recebiam o nome de enciclopedistas. E um deles, chamado Antônio de Tracy, ele é o definidor da palavra ideologia, como um conjunto de regras normativas. Depois, esse termo ideologia vai ganhar um cunho totalmente pejorativo, graças à interferência de Napoleão Bonaparte. Dá uma pausa aí para eu Então, o termo ideologia, ele tornou-se popular, né, graças ao imperador Napoleão Bonaparte, que passou a chamar os enciclopedistas de ideólogos. Ora, todos sabem que Napoleão Bonaparte, ele pega o poder na França depois da Revolução e ele se torna um ditador. Então havia uma divergência entre Napoleão e os pensadores que eram os grandes idealistas da Revolução. Daí a razão de Napoleão chamar os enciclopedistas de ideólogos. Com isso ele queria descaracterizar o poder dos pensadores, dizendo que eles eram vendedores de ilusões, uns que queriam iludir o povo. E a partir desse momento, então, o termo ideologia passou a ter uma conotação pejorativa de ilusão. Então eles chamavam os enciclopedistas aqueles que iludem a população. E a partir desse momento, então, a ideologia passou a ter uma característica totalmente pejorativa. Quais são as principais características do discurso ideológico? O discurso ideológico ele tende a naturalizar os acontecimentos sociais. Exemplo: por que existe pobre e rico? O discurso ideológico vai dizer que, naturalmente,
os homens são diferentes e por isso alguns são mais dedicados e outros não. Razão pela qual uns são mais ricos e outros são mais pobres. Então, eles não vão explicar justamente qual é a razão da desigualdade social, mas eles colocam a culpa na natureza. Isso é uma coisa natural. Outra característica é a universalização. O que é a universalização? Quando eles universalizam, o discurso ideológico ele tem a função de universalizar, e com isso, o que eles querem? Eles querem esconder as particularidades das classes sociais. Né? Com isso, eles promovem uma abstração e uma lacuna. Por exemplo, em um discurso em que promove uma universalização, a gente sabe que a população brasileira, ela é a sua grande maioria de negros. Então, em um discurso ideológico, o que se diz? No Brasil não existe discriminação racial. Ultimamente a gente tem ouvido falar uma palavra chamada de racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? Está estampado na cara de todo mundo. Como que os negros são mais de 55% da população, e quando você olha os cargos na política, nas empresas, os altos cargos são todos por branco. Como que a maioria da população não ocupa os melhores cargos, os cargos melhores remunerados e de maior influência? Isso esconde uma realidade que é justamente a abstração. E o discurso ideológico não deixa que isso seja esclarecido. A lacuna justamente tende a criar um vácuo para não explicar as diferenças na sociedade. Inversão é uma outra característica bem marcante do discurso ideológico. Por exemplo, por que existe pobre? Por que existe pobre? Então eles vão alimentar aquele discurso de que a natureza fez os homens diferentes. Se alguns são mais dedicados que outros, né, então essa diferença vai naturalmente ser ressaltada na sociedade. Então o discurso ideológico ele nunca vai mostrar a diferença que acontece realmente. Eles têm sempre a mascarar a realidade, tá? Eu vou colocar como material de apoio para vocês 3 coisas. Uma música de Cazuza chamada Ideologia, tá? O capítulo do livro Filosofando, capítulo 8 do livro Filosofando, também que trata deste assunto, né, para vocês poderem ler e se embasarem para responder a questão que eu vou fazer para vocês aqui, tá? Eu vou dar a opção de vocês de escolher entre 2 propostas, vocês vão escolher uma e responder. E essa proposta vai valer 10 pontos. Vocês terão até o dia 15 para entregar essa atividade. As questões são as seguintes: que influência a ideologia exerce sobre os cidadãos da sociedade pós-moderna? O que é a sociedade pós-moderna? É a sociedade depois dos anos 80. Né? Então, a sociedade depois dos anos 80 é considerada pós-moderna. Qual é a influência que essa sociedade exerce sobre nós? Tá? A questão 2. Até que ponto somos imunes a ideologias? Imunidade. O que é imunidade? Quando a gente toma uma injeção, automaticamente a gente fica protegido daquela doença. Nós somos imunizados. Então, eu quero que vocês respondam. Até que ponto
nós podemos nos livrar da influência das ideologias, tá? Vocês vão escolher uma dessas questões, responder, tá? E postar como atividade avaliativa da aula número 7, ok?